Sejam todos muito bem-vindos ao nosso debate sobre licenciamento ambiental e aspectos jurídicos que envolvem processos de licenciamento ambiental. Hoje eu trouxe dois convidados especiais que vai me ajudar aqui a discutir sobre a nova lei geral, nova lei do Estado do Paraná de licenciamento ambiental e o seu decreto que regulamentou. Então, nós estamos falando da lei 22.252 de 2024, que foi promulgada em dezembro de 2024, e o decreto regulamentador, que é o decreto 9541 de 2025, que foi aprovado em abril de 2025. E agora eu queria, que vocês, os convidados aqui, se apresentassem, e acho que podemos conversar com você, Fernando, contando um pouquinho sobre a tua história, sobre a tua jornada que te trouxe até aqui. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, boa noite a todos, ou boa tarde, dependendo da hora que estão assistindo. E realmente, acho que estamos num momento muito importante, né? Isso aí é um ponto que já vem sendo discutido, pelo menos com os profissionais da área jurídica ambiental, que a gente sempre teve uma incerteza muito grande, seja no licenciamento ambiental, seja no licenciamento federal, que é você regular um monte de atividade, regulamentar um monte de atividade com normas infralegais, né? Então isso já é uma discussão de insegurança que se tinha para o empreendedor, até para os próprios técnicos, né? Os profissionais que atuam nesse ramo. Por quê? Porque a gente tinha uma instabilidade muito grande, que uma coisa pode, aí você vai lá, procura um pouco mais, você acha uma norma lá de 1900 e bolinha, e daí você vê que não pode, e a dúvida é, essa norma está vigente ou não, né? Porque muitas vezes você não tem a revogação expressa de uma norma técnica do órgão ambiental, então você sempre tinha que fazer essa ponderação entre o que existe, o que existiu e o que está valendo. Então acho que nós temos avanços aí com a normatização, né, seja pela lei e pela regulamentação pelo decreto do licenciamento do Estado do Paraná. Então, estou muito empolgado para tratar desse assunto, né? Desde que eu comecei a faculdade, já tinha essa tendência de seguir para a área ambiental, né? Tanto que, coincidência ou não, quando eu estava desenvolvendo minha monografia, percebi que, no caso, a Austrália era bem avançado nesse assunto, né? Por mais de ser um outro tipo de direito, sistema jurídico, me interessou bastante. Então, a partir da minha formação, busquei um MBA em gestão ambiental, fiz em São Paulo, pela Proenco, e depois fui me aventurar na Austrália, justamente cursando um mestrado de sustentabilidade, porque também a gente sabe, pelo menos acredito que na parte ambiental, dificilmente você resolve uma questão apenas com o juridiquês, né? Você tem que estar bem alinhado e entender o que o corpo técnico está dizendo, quais são os estudos que estão pedindo, para justamente conseguir fazer essa conversa entre o técnico e o jurídico e chegar na melhor solução possível. Legal. Que ano que você se formou, Fernando? Formei em 2008. 2008. Isso. Então, de lá para cá, a gente já tem aí bons anos. E desde que você se formou, você já direcionou tua área para o direito ambiental? Sim. Desde aquela época eu já fui focado em atuar nesse meio, né? Tanto que trabalhei em alguns escritórios, daí fui primeiro atrás desse MBA em São Paulo, para tentar me especializar um pouco mais. Não bastando, daí me programei para fazer esse mestrado fora do país, né? É um pouco complicado porque você acaba interrompendo um pouco a sua carreira profissional, mas achei que agregou bastante, valeu a pena. Seria um tema interessante a gente um dia conversar sobre as diferenças, né, de como que os países aí, não só fora do Brasil, como que é tratado o licenciamento ambiental fora, né? Ah, sim, com certeza. Legal. Obrigado, Fernando, por aceitar o convite, né, e vir aqui bater esse papo aqui comigo. E, André, então me conte aí um pouquinho, fale de você, sua história, sua jornada, o que te trouxe até aqui, como que você direcionou teus estudos, né, e tua atuação como advogado para a área do direito ambiental também. Perfeito. Boa noite ou boa tarde, como o Fernando falou, né, depende da hora que você está assistindo. Eu tive uma história talvez parecida com a do Fernando. Eu não entrei na faculdade pensando em direito ambiental, eu já entrei na faculdade pensando em direito penal, primeiramente. Ao longo do curso, eu acabei me interessando um pouco mais pelo direito ambiental. Eu tive um professor de direito ambiental no 4º ou 5º ano de faculdade, que foi quando eu comecei a despertar um interesse. No final da graduação, eu conversei com esse professor, manifestei o meu interesse em aprender mais sobre direito ambiental. Infelizmente, na graduação,
A grade horária era muito curta, era apenas um semestre, a gente não tem condição de se aprofundar muito. Conversei com esse professor e ele me aceitou como estagiário no escritório dele, ainda na graduação. Eu concluí a graduação, terminei a faculdade, tirei meu OAB, né? E esse professor me contratou para trabalhar com ele. Nesse escritório tinha alguns advogados, mas principalmente 2 advogados, esse meu professor e mais um, eram especialistas em direito ambiental e ministravam aulas de direito ambiental. Então, eu falo que a minha especialização se deu na prática, né? Eu fui trabalhando com eles, 2 excelentes profissionais, né? Bastante rigorosos, inclusive. Digamos assim, o sócio majoritário, ele começou a carreira como agrônomo, depois ele se formou em direito para trabalhar com direito ambiental, e eu tive a oportunidade de absorver um pouco do conhecimento que ele passou para mim. E de lá para cá, eu fiquei 13 anos nesse escritório, trabalhando diretamente com ele. E depois disso, tive a oportunidade de trabalhar em outros escritórios também com direito ambiental, inclusive conheci o Fernando. Até por isso que depois que as nossas vidas, por assim dizer, se cruzaram novamente, a gente optou por abrir um escritório focado também em direito ambiental para prestar assessoria para empresas. A gente acha que é muito importante essa visão ambiental jurídica, né, para um processo de licenciamento e não só para o processo de licenciamento, para qualquer atividade produtiva. Né? O Fernando fala muito nisso e eu gosto de repetir ele, inclusive, que a sustentabilidade não é simplesmente proteger o direito ambiental ou proteger o meio ambiente, é fazer um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social, preservando o meio ambiente. Sim, né? uma Então, árdua tarefa importantíssima também. Exatamente. Né? Maravilha. E já que vocês falaram do escritório, então vamos aproveitar já e divulgar como é que é o nome do escritório, vocês? Por favor. Eu falo, não tem problema. O escritório se chama Gouveia e Tolentino. Hoje a gente está com 4 anos de escritório. Isso, hoje, inclusive. Hoje, inclusive. Parabéns. Hoje, Obrigado. fazendo 4 anos de escritório, que a gente está legal. aí na luta. E a gente tem o foco, especificamente, como já disse, em trabalhar com o direito ambiental. Né? O nosso foco, naturalmente, é o direito consultivo. A gente entende que o direito consultivo, né, é fazer uma orientação prévia para o empreendedor ou para qualquer pessoa que opte por desenvolver uma atividade que envolva recursos naturais, é o melhor caminho. Né? Mas Legal. também atuamos com defesas ambientais, auto de infração e coisas no sentido. Maravilha, bom. Posso até Por complementar favor. que nosso sonho Claro. de consumo é justamente isso, né? A gente sempre tenta instruir os nossos clientes que a questão ambiental, como acho que todo empresário tem em mente, ela faz parte da decisão. Né? Você tem que ver o que aquilo vai implicar para o seu negócio e, claro, né, no longo prazo, dificilmente você vai ter um benefício se você desrespeitar ou se você achar que vou fazer alguma coisa que não vai dar muito problema agora no momento, mas então a gente tenta sempre trazer isso em mente para os empresários para eles verem que realmente não compensa você tentar desmerecer aquilo que precisa ser feito no momento. Verdade. Bom, deu para ver que eu escolhi a dedo aqui, muito bem escolhido os 2 especialistas para a gente tratar desse assunto importante hoje, né? Obrigado. E antes de a gente entrar no assunto propriamente dito dessa nova lei do Estado, eu queria que vocês dessem uma palavrinha, né? Até muita gente que acompanha o canal Formação Ambiental vem por conta de trabalhos com consultoria ambiental, trabalhos com licenciamento ambiental. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a atuação do advogado em processos de licenciamento ambiental. E, enfim, não só as vantagens, assim, mas como que vocês enxergam essa profissão, né, atuando em processos de licenciamento ambiental? Bom, eu acho que, inicialmente, é importante destacar que na parte ambiental, pelo menos, não sei se significa nas outras, mas essa é a área que eu atuo, dificilmente você resolve um problema de forma adequada sem uma equipe, né? Seja profissionais técnicos de várias áreas. Multidisciplinar. Isso. Então, você né? precisa estar a par de todas as questões para daí, em conjunto, tentar achar o que seria a melhor solução aplicável para o caso. Tá? Então, eu acho que muitas vezes, claro, a gente como profissionais da área jurídica, né, a gente acaba não nos aprofundando tanto na questão técnica, que realmente é de muita relevância na parte ambiental, mas acho que a gente sempre consegue contribuir juntando as pontas, né, tirando algumas dúvidas e agregando ao debate. Bacana. André, algum comentário adicional? Bom, sobre a importância do advogado no processo de licenciamento ambiental em específico, ele, na minha percepção, ele tem grande relevância. Por quê? Nós temos o ordenamento jurídico brasileiro é bastante extenso.
E nós não temos apenas assim normas ambientais propriamente ditas que são aplicáveis aos processos de licenciamento, né? Nós temos todo um conjunto de normas que vão ser aplicadas ali, tanto o direito penal, como o direito civil, quanto o direito administrativo, que vão interferir no processo de licenciamento ambiental. Então, onde que eu vejo a maior relevância do acompanhamento de um advogado? Você precisa de alguém que entenda o ordenamento jurídico, para apontar quais são os riscos do desenvolvimento da atividade. A gestão de riscos, né? A gestão de empreendimento, riscos, né? Você matou. A melhor forma de falar isso verdade. é a gestão de riscos. Porque muitas vezes, se você analisar apenas do aspecto técnico ou dentro da legislação ambiental propriamente dito, pode parecer que uma conduta é permitida. Mas se você analisar dentro do todo o arcabouço jurídico, né, dentro do todo o arcabouço normativo que nós temos, pode representar um risco. Né? A leitura da lei nunca é de forma isolada. A gente sempre tem que interpretar a lei de acordo com os princípios gerais do direito, os princípios aplicáveis ao direito ambiental propriamente dito, e analisando se ela pode acontecer desdobramentos em outras esferas do direito. Como gestão de risco, leia-se contenção de gastos também, né? Contenção de gastos, basicamente é isso. Né? Se você não se precaver na hora de fazer um licenciamento ambiental, que é o nosso tema aqui, lá na frente você pode ter uma paralisação das obras, você pode ter uma multa pesada, você pode ter uma responsabilidade civil para reparar o dano. Né? Então, isso acaba se tornando um gasto muito maior do que o lucro que você esperava ter. Muito bom. Então, essa é a importância. Maravilha. Então, antes de a gente entrar, mais uma vez, mas eu queria me apresentar. Eu acabei pulando essa etapa, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Joaquim Grafineto, sou engenheiro florestal de formação. E minha história com licenciamento ambiental, bom, eu me formei em 2005, né? Meu primeiro emprego ali foi na área da conservação da natureza, trabalhei na Fundação Boticário, com gerenciamento e planejamento de cursos de capacitação para gestão de áreas naturais protegidas. Então foi meu primeiro emprego ali, né? Fiquei 3 anos, saí, fui fazer o mestrado na área ambiental. E logo depois do mestrado, na área da conservação da natureza, eu entrei numa grande empresa do setor elétrico, que é a Copel. Né? E acho que ali foi a minha maior escola de licenciamento ambiental de grandes empreendimentos, grandes impactos. Foram 15 anos trabalhando ali. Aliás, agora em 2025 eu saí para poder me dedicar exclusivamente não só ao canal, formação ambiental, mas também às minhas próprias consultorias, né, ambientais. E para concluir um pouquinho então dessa minha história, o maior aprendizado desse período todo foi quando eu fui para o Mato Grosso para coordenar um processo de licenciamento ambiental da implantação de uma usina hidrelétrica lá na Amazônia. Um empreendimento grande, eu fui o coordenador geral do licenciamento ambiental lá, eram 32 programas socioambientais, e eu fazia a ponte entre a empresa, né, o empreendedor, a Copel, e o órgão ambiental, lá a SEMA. Então, estava direto lá no órgão ambiental, peguei a fase onde ainda não era nada online, eletrônico, então tinha que ir lá protocolar fisicamente as coisas, tinha que ir lá fazer reunião presencial. Né? Depois da pandemia, muita coisa mudou e para melhor, né? Em termos de facilidade, né? Para gerenciamento dos processos. Mas, enfim, então essa foi a minha jornada. São 15 anos aí praticamente atuando, né? Também com 18 anos na área de consultoria ambiental. E o que nós estamos vendo hoje, né? Tanto no nível estadual, que é o tema do nosso debate hoje, mas no nível federal também, né? Está se discutindo uma lei geral de licenciamento ambiental no nosso país. E eu acho muito prudente, então, a gente começar fazendo essa análise hoje para o nível estadual. Quem sabe um próximo podcast, um próximo episódio, a gente faça uma análise mais aprofundada da esfera federal. Não que a gente não possa comentar, né, hoje algumas coisas também, que eu acho bem prudente. Mas eu queria saber da opinião de vocês, do que vocês viram da lei 22.252 e do decreto regulamentador, o que motivou o Estado a trazer, a regulamentar, né, a aprovar uma lei geral de licenciamento no Estado do Paraná? Bom, primeiramente, eu acredito que, como eu comentei mais cedo, uma das maiores dores que tinha na parte do licenciamento é a questão da insegurança jurídica, né, porque a gente tinha
Isso é muito comum no ambiental, no direito ambiental. A gente não tem um código. E é muito discutido também se é melhor você ter um código, que você unifica todas as normas, ou se é melhor você ter tipo um leque com um monte de norma que daí trata especificamente de cada caso, né, de cada tema específico da área ambiental. Né? Sempre temos prós e contras para os dois lados. Né? Alguns discutiam que no momento que você unifica tudo num lugar só, você não consegue dar conta de toda essa regulamentação. Realmente é inviável, né? É muita então, a coisa ideia para foi tentar juntar tudo que tinha disponível aí, né, para facilitar e para padronizar melhor. Isso, para padronizar e daí, justamente com isso, trazer uma maior segurança, né? Porque a partir do momento que você tem isso regulamentado numa lei, tá? Isso é importante falar. Empresário, o próprio, não só o empresário, acho que o corpo técnico do órgão ambiental também se sente mais seguro de estar atuando, estou atuando conforme a lei. Lembrando que no estado do Paraná o que regulamentava o licenciamento ambiental era uma resolução. Sim. Né? Resolução SEMA 107 de 2020. Isso mesmo. E uma resolução, juridicamente falando, é uma norma infralegal, é isso? É isso mesmo. E esse era um dos principais debates, né? Que é o que acontece hoje a nível federal e no nível estadual também. Que a gente tem um monte de norma que atribui obrigações ao particular, que são infralegais, que de certa forma você entra numa certa contradição com você não é obrigado a fazer e deixar de fazer nada se não for por lei. Então isso foi uma das discussões que sempre teve um pouco no meio ambiental. Então acho que primeiramente é garantir essa segurança jurídica, porque você sabe que tem um corpo normativo legal que dispõe sobre o assunto. Claro, a gente vai depender de regulamentações mais detalhadas, aí virão, né, o próprio órgão estadual, ele já com esse decreto já revogou todas as normas que existiam antes, né? Abriu uma lacuna aí que também é um ponto de atenção. Vamos falar sobre isso profissionais, mas pelo que eu sei, a ideia é justamente isso, com esse novo marco legal no Estado, trazer essas novas regulamentações, seja a nível do IAT. Acredito que o IAT vai ser centralizada toda essa regulamentação pelo IAT, para não ficar ou Secretaria de Meio Ambiente, ou Conselho de Meio Ambiente, ou então outras normas que eram editadas por órgãos ambientais mais antigos. Então, a ideia é justamente trazer tudo isso num lugar só, facilitar a busca, aumentar a segurança jurídica e, consequentemente, você dar uma maior agilidade no licenciamento. Tá. Né? Então, André, você acha que foi acertada, então, a decisão do Estado de fazer essa nova lei? Sim, a decisão foi acertada. Um ponto que eu gostaria de comentar também é o seguinte: quando você tem uma lei que estabelece o processo de licenciamento, qualquer alteração desse procedimento, ele tem que passar por um processo legislativo. Perfeito. Não é uma canetada que vai alterar e vai criar novas imposições ou novas restrições ou novas modalidades de licenciamento. Então, você tendo uma lei, você tem uma segurança jurídica maior, sabendo que aquilo ali vai ser mais difícil de mudar. Naturalmente, você tem, abaixo da lei que nós temos hoje, o próprio decreto regulamentador, ele não tem a mesma formalidade para ser editado. O decreto ele vai ser assinado pelo governador, é um ato do Poder Executivo, de fato. Ele é um pouco mais simples, mas ainda assim ele também não está totalmente ao crivo, de repente, de influências políticas, de empresários, que conversando com as pessoas certas, podem simplesmente modificar um procedimento ou dar uma celeridade aqui ou uma facilidade ali. Vamos dizer assim, que a lei ela é muito mais complexa de ser aprovada e o decreto é a assinatura do governador. Sim, e não só o decreto. A grande questão aqui é que antigamente era regulamentado por resolução. E a resolução tem menos formalidade ainda. Perfeito. Então, ela é infralegal, mas ela é abaixo ainda também. Não seria bem abaixo do decreto do Executivo, mas ainda assim a formalidade é mínima. Então, trazendo essa formalidade do processo legislativo, dá mais segurança para quem opera, para quem trabalha com o processo de licenciamento ambiental. Tá. Uma pergunta que eu queria fazer e que a gente conversou aqui nos bastidores, que acho que seria interessante trazer, no processo de criação de uma lei, há uma participação social, há uma participação, consultas, enfim. Como que foi no caso dessa lei, essa participação? Porque sempre tem críticas de todos os lados, então eu queria entender um pouco mais sobre como é que foi o processo de criação dessa lei. Assim, vocês acham que teve participação social? Via de regra, Joaquim, a lei ela vai ser promulgada, ela vai ser escrita, redigida e depois promulgada pelos representantes da sociedade. Tá. Mas para você aprovar uma lei, você vai passar por câmaras técnicas que vão
dar ali suas contribuições, e você pode abrir isso para a população, fazer algumas contribuições. Nesse caso em específico, a contribuição social ela veio para a edição do decreto. Ah, tá. Aí sim teve uma oitiva, teve uma consulta pública para a edição do decreto, propriamente dito, que teve uma participação social, que são contribuições. Né? A ideia de você trazer contribuições é você pegar quem realmente opera com o processo de licenciamento, quem sente as dores, né, em relação à morosidade, Perfeito. à excessiva burocracia, né, Tá. e ouvi-los, o que ele pode ser melhorado para facilitar um processo de licenciamento. Então, houve uma participação, existe uma crítica de que talvez essa participação não tenha sido tão aprofundada quanto deveria. Não foi aberto tanto. Exatamente, mas a gente tem que lembrar também que a legislação, todas as normas jurídicas, elas estão em constante modificação, elas estão em constante aperfeiçoamento. Então, você precisa efetivamente sanar uma dor imediata, que é promulgar uma lei e editar um decreto que vai regulamentar o processo de licenciamento, e com o tempo isso vai sendo ajustado, isso tendo com participação popular, com participação de órgãos ou entidades que são interessadas no processo de licenciamento, que sem dúvida nenhuma se manifestam, para você construir o melhor sistema possível. Então, é muito difícil que você construa de pronto um sistema perfeito. Não é por outra razão, aqui até fazendo uma parte, que a nossa Constituição Federal ela tem tantas emendas. Nós temos várias emendas na nossa Constituição Federal, porque ela foi criada e depois, com o passar do tempo, com a evolução do direito, você vai fazendo ajustes na Constituição. Perfeito. Né? Obviamente, observando alguns princípios básicos que não podem ser alterados de forma alguma, mas é um processo em constante construção. Tá. Bom, eu acho que a gente já pode começar a entrar aqui em alguns aspectos já específicos, né? Do que eu li da lei, do decreto, tem uma distinção mais clara sobre algumas licenças que são emitidas. A exemplo da declaração de inexigibilidade de licença ambiental, que a sigla é DILA, e a declaração de dispensa de licenciamento ambiental, que é a DELAI, ou DELAN, se for no caso municipal. Na verdade, o decreto fala em DELAN. Hoje é DELAN, antigamente era DELAI. Agora é DELAN. Substituiu a antiga DELAI. DELAI virou DELAN. E a LAC, né, a licença ambiental por adesão e compromisso. E eu queria uma análise aí de vocês, eu também gostaria de falar um pouco sobre isso, mas vocês enxergam que foi acertado? Antes tinha essa definição, antes não tinha e agora tem? Como é que vocês enxergam isso? Bom, a própria resolução de 2020, ela já trazia algumas dessas hipóteses. Tá. Acho que pelo menos no meu ponto de vista, o que se houve foi uma melhor descrição de qual caso que se aplicava, né? Tentou modificar um pouco, talvez tenha trocado um pouco a classificação de cada uma. Tá? Eu inicialmente vejo com bons olhos o que o decreto trouxe. Claro, a gente precisa sempre tomar cuidado, né? Porque algumas dessas elas são emitidas agora de forma automática, né? Basta uma declaração do empreendedor. Autodeclaratória, isso, né? Ela é autodeclaratória. Então, basta uma declaração, um preenchimento do formulário pelo empreendedor. Se ele não acionar nenhum dos pontos que eles chamam de relevantes, né? Então aquela licença ela é automaticamente emitida. Aí é um risco que você, né, vamos dizer assim, você pode dizer que você diminui a fiscalização do Estado no quesito do licenciamento. Né? Talvez a justificativa que se optou por essa forma de licenciamento a gente sabe que não só no Paraná, né? Eu até acho que o licenciamento no estado do Paraná é uma das referências no Brasil, no país, mas mesmo assim a gente tem um entrave muito grande de processos, de análise, de falta de, não vou dizer falta de capacidade de analisar, mas a gente tem um volume muito grande para o percentual. A capacidade de atendimento mesmo, né? Capacidade de suporte ali, o órgão com recursos humanos, né? Com certeza. Então, acho que uma das formas que o governo viu para resolver essa questão eles optaram, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, a gente não consegue fazer tudo. Então, vamos pegar atividades que têm impacto ambiental mínimo, ou então aquelas que são de impacto ambiental conhecidos, né? E para daí, então, a gente definir essas atividades, se não atingir nenhuma questão específica, seja a área de preservação, unidade de conservação, ou corpo hídrico relevante. Então, atendendo todos os requisitos que daí não tornariam aquela atividade
por conta seja do tamanho do empreendimento, seja pela área que é atingida, ele poderia ser autolicenciado, né? Autodeclaratório e autolicenciado, sim. Mas daí as questões com um pouquinho mais de preocupação, daí nesse caso a gente ainda seguiria ou com a LAS, que é o licenciamento ambiental simplificado, ou daí seria o trifásico, que é o mais complexo, aí que a gente teria todas as 3 fases da licença prévia, a de instalação e operação. Eu vou fazer um comentário, eu acho que é interessante que a lei trouxe, sempre lembrando da importância de regulamentar, né, de juntar tudo isso como vocês falaram, assim, mas está muito claro agora as fases de licenciamento, né? Você tem licenças trifásicas, que já tinha, LP, LI, LO, as bifásicas, LP, LI ou LI, LO, e as monofásicas, né? E acho que já tinha a previsão, pelo menos na resolução 107, da LAC, que é a licença por adesão e compromisso. Sim. Mas parece que agora ela ficou melhor definida, ficou melhor institucionalizada, assim, né? Sim. E é interessante lembrar que no caso do estado do Paraná, está bem claro que ela só é aplicável para baixo impacto, né? Tá aí uma diferença que eu acho que a gente pode colocar, né, na balança entre a esfera federal, que se discute, ainda não está aprovada, né, a nova lei geral, é o PL 2159 de 2021, e o lobby de setores, né, fortes, né, conseguiu de alguma forma incluir o médio impacto na LAC, que ao meu ver, como técnico, eu acho um risco muito grande, né? A LAC, ela tem uma função muito boa, eu acho, porque ela ficaria entre a dispensa e a licença simplificada. Ela ficaria numa modalidade ali que tem algumas informações importantes para serem compartilhadas, informadas, mas ela não ela é menos do que uma simplificada e mais complexa um pouco que a dispensa, né? E o que eu enxergo assim que o estado do Paraná acertou foi manter ela nessa posição, mas eu enxergo que há um risco, uma vez que o estado, a federação, né, o Brasil no nível federal, no caso, traga a possibilidade de tornar isso um licenciamento para empreendimentos de médio porte ou de médio impacto. Apesar de que o estado do Paraná pode manter isso, né? Não precisa seguir a lei federal, não é isso? Sim. Sim. Teoricamente. Inclusive, né? Isso aí é um ponto bem relevante, que até se eu for pegar, a maioria dos empreendimentos, eles são licenciados pelos órgãos estaduais. Perfeito. Mais de 80% dos processos no país são por órgãos estaduais. É muito que se discute, né? Porque, claro, dependendo da peculiaridade do empreendimento, né, atinge mais um estado, né, ou outras questões, realmente você traz a competência do IBAMA, ou o órgão ambiental federal, para licenciar esse empreendimento. Mas, em via de regra, acaba sendo que o Estado é quem faz toda essa regulamentação. Então, desculpe, eu até mesmo não vejo muita preocupação com isso, questão só porque no nível federal ele acabou esticando a abrangência da LAC, a gente vai trazer isso para o Estado. Por quê? Porque existe toda uma discussão, né? E se trouxer, vai ter todo esse movimento na parte legislativa do Estado, e aí é o papel seja da sociedade, seja do pessoal que trabalha com isso, de garantir que as pessoas que eles botam no governo, né, no poder, que eles regulamentem, eles legislem conforme o entendimento de quem votou nessas pessoas, né? Então, claro, a gente tem que acompanhar de perto, mas eu não vejo com tanta preocupação assim, essa expansão só para fim de, como lá é aberto, vamos abrir aqui também, né? Mas vou perguntar para o André, então, com relação a essas licenças mais simplificadas, né? No caso, a dispensa, a DILA e a LAC, elas são tidas como assim, uma inovação no sentido de que são autodeclaratórias e podem vir agilizar muitos os processos. Mas, por outro lado, existe também um risco. Existe risco? Essa é uma pergunta. Existe risco? Sim. O que se diria sobre isso? O risco vai existir em qualquer tipo de licenciamento, sendo autodeclaratório ou não. Ele sempre vai haver algum tipo de risco. Na minha visão, é uma visão pessoal, eu acredito que o risco não é um risco grande que nós estamos assumindo aqui com um processo dessa forma. Eu acho que os benefícios superam os riscos. Por quê?
Primeiramente, como o Fernando já destacou, nós estamos desafogando o órgão ambiental na análise de processos de licenciamento. Nós estamos permitindo que o órgão ambiental foque as suas energias nos processos de maior complexidade, né, de médio e alto impacto ambiental, ou potencial impacto ambiental. E para aqueles que têm baixo ou inexistente impacto ambiental, nós estamos permitindo essa modalidade de autodeclaração. Isso pode parecer que é um risco, porque, teoricamente, o empreendedor, na hora de se submeter ao processo de licenciamento, que é autodeclaratório, ele poderia omitir alguma informação ou maquiar as informações ou a sua atividade, seu empreendimento, para parecer que ele tem menor impacto ambiental. Mas, de outro lado, quando nós transferimos essa responsabilidade para o empreendedor e para os técnicos que atuam, né, junto ao IAT para fazer esse licenciamento, nós temos um rigor maior em relação a eles, o que eu acho que vai dar uma tranquilidade para o Estado. Vou explicar um pouco melhor isso. A legislação já, desde muito tempo, ela estabelece que você não pode, dentro de um processo de licenciamento, inserir informações falsas ou enganosas, ainda que você suprima as informações. Se você omitir uma informação, ela é considerada também uma informação falsa ou enganosa. E desde 98, quando foi promulgada a Lei de Crimes Ambientais, já tornou isso um crime. Bem lembrado. Tá? Só que, obviamente, dentro de um processo de licenciamento trifásico ou qualquer outro em que você tem uma conversa com o órgão ambiental, onde você submete estudos a uma análise e ele te devolve, olha, indicando a necessidade de complementação, de correção de algum dado, o empreendedor tem uma segurança maior, porque ele pode submeter um estudo e vai ter uma fiscalização daquele estudo antes de você licenciar. Agora, com processos autodeclaratórios, não vai mais haver essa dialeticidade, essa conversa com o órgão ambiental. Então, aumenta o rigor sobre o empreendedor e sobre os consultores ambientais, que vão ter que tomar um cuidado muito maior para que não deem informações falsas. E aqui eu até vou ilustrar para você qual que é o risco que eu vejo, pelo menos. Né? Se um consultor ambiental deixa de apresentar um estudo ou omite um dado no estudo para facilitar o processo de licenciamento, o IAT, embora vai conceder a licença de forma automática, ele vai vir a fiscalizar depois. Isso está na lei, inclusive. Está no decreto regulamentador que há fiscalização em até 1 ano. Se houver desconformidade daquilo que foi licenciado e aquilo que é verificado na prática, são aplicadas as sanções administrativas, civis e penais ao empreendedor e aos técnicos que assinaram os documentos, os estudos. Então, o cuidado de quem submete um processo de licenciamento tem que ser muito maior agora. Não existe mais uma conferência, né, uma fiscalização prévia. A fiscalização é posterior. E depois que já houve um dano ambiental, que você já operou de forma irregular, aí você tem uma série de riscos e de sanções penais, administrativas e civis que podem ser aplicados contra o empreendedor e contra o consultor ambiental. Então, me parece que vai haver agora um cuidado maior do empreendedor e dos consultores ambientais para não permitir que processos falhos sejam submetidos, porque é um risco de responsabilização pessoal deles agora. Ninguém mais vai poder alegar, mas o órgão autorizou. Né? A partir desse momento, a responsabilidade é inteiramente sua, então você responde sozinho. Você não tem mais como se amparar numa licença concedida pelo órgão. Perfeito. Bem colocado, André. Até me lembrou um fato de um dos processos que eu vivenciei, apesar de que era um processo mais complexo, né? Mas como eu convivia muito com os técnicos ali, né? E eles, os técnicos, os analistas ambientais do órgão ambiental, e eles comentavam de casos, né? De outros processos, a gente conversava, assim. E uma das coisas que eu lembro deles falarem era assim, nós temos receio muitas vezes de analisar e assinar, porque é o nosso CPF que está na reta. E para piorar, não só é nosso CPF que está na reta, que vai para um processo, para um promotor, para um Ministério Público, o Estado não ajuda nem com o advogado. Não. Eles têm que fazer a defesa deles. Então, assim, processos mais complexos são, lógico, muito mais difíceis, né, no sentido de que o analista tem que estar muito seguro, né, do que vai analisar e aprovar e assinar embaixo, porque ele assina praticamente junto com o empreendedor, aquilo, né, que aquilo vai ser autorizado. Mas você falou uma coisa interessante, que daí, para esses casos de baixo impacto, eu acho que é um teste muito bom, onde a gente traz essa novidade, é uma novidade, né, que a lei está trazendo e o decreto,
de que os técnicos, os consultores ambientais vão ter mais protagonismo, vão ter uma responsabilidade maior, né? De certa forma, acredito que espero, né? E espero eu poder ajudar também os consultores ambientais a elaborarem trabalhos diagnósticos, estudos melhores. Eu espero que isso aconteça, né? Tirando a carga. Mas tem uma questão importante que eu queria saber da opinião de vocês, que é assim, por mais que o Estado buscou tirar a carga, né, ele colocou também a carga dos analistas ali na análise dos processos. Ele também colocou que processos vão ser vistoriados por sorteio, não? Como é que chama? Não são todos eles que vão ser vistoriados, né? Isso traz algum risco, sim. Mas continuam os processos de médio e grande porte. E a gente precisa hoje que essa nova lei, por mais, né, inovadora e bem fundada que ela está, para ela sair do papel, precisaria também de um Estado equipado, né? Como é que vocês enxergam hoje o Estado e até hoje o órgão ambiental para atender essa nova lei também? Sim. Essa que eu queria ouvir de vocês. O órgão ambiental em si não tem pessoal suficiente para fazer fiscalização de todos os empreendimentos, de todas as atividades que são exercidas no estado do Paraná, para verificar se todas estão regulares. Isso não tem. Hoje, o que nós contamos, na verdade, o órgão ambiental, e nós como sociedade contamos com o apoio de ONGs, do Ministério Público, às vezes vizinhos, né, que fazem a notificação quando acreditam que há algum tipo de irregularidade. Todo mundo tem um celular hoje na mão. Sim. E acaba sendo um fiscalizador, né? Exatamente. Acho que a tecnologia ajuda muito, né? E essa é uma tendência daqui para frente. Apesar de que às vezes atrapalha, né? Porque o cara tem a licença, mas o cara vai denunciar que está se cortando uma árvore lá, né? Mesmo com autorização. Mas acontece. Mas é um risco de viver em sociedade. Né? Nós vivemos em sociedade. Não, mas você tem razão. Está sendo fiscalizado pelo nosso vizinho. Então, o órgão ambiental em si, é muito difícil que ele tenha essa capacidade de fiscalização de tudo, inclusive das infrações que estão ocorrendo e bem como dos empreendimentos que estão operando em desacordo com a licença concedida. Então, eles fazem a fiscalização, é um trabalho louvável que eles fazem, mas eles não conseguem dar conta de tudo. Mas hoje, como eu falei para você, aumenta talvez a responsabilidade do papel social de cada um de nós em tentar identificar possíveis riscos, fazer a informação quando nós identificarmos uma infração ambiental aos órgãos de fiscalização, ao IAT ou mesmo à prefeitura ou ao Ministério Público diretamente. Tem muitas pessoas que já buscam diretamente o Ministério Público para que seja feita aí sim essa fiscalização. A gente precisa de um direcionamento da fiscalização. Agora, o IAT em si, ele não tem condição, e eu acredito que nunca vai ter condição de fiscalizar todo e qualquer empreendimento. Isso porque nós precisaríamos de uma máquina pública extremamente inflada. E isso seria inviável dentro do nosso sistema que nós temos hoje. Sim. Você teria que aumentar muito o número de servidores e acabaria se tornando inviável. Você não tem como custear tudo isso de servidores. A carga tributária, isso refletiria na carga tributária, né? Então... isso é um fato. Nunca vamos chegar no modelo ideal. Mas me ocorreu algo aqui que eu acho que a gente está caminhando para uma possível melhora no sentido que, com o avanço de inteligência artificial, com o avanço de tecnologias, principalmente por imagem de satélite, né, tem muitas fiscalizações aí mais de infrações ambientais, né, porque a fiscalização do empreendimento não tem como um drone chegar lá, né, e fazer a fiscalização. Por enquanto, por enquanto, substituir por um técnico, né, mas assim, o monitoramento que pega uma carga grande do órgão ambiental, né, de infrações, que desmatamento principalmente, hoje a gente já vê que está avançando cada vez mais, né, o pixel de resolução está cada vez menor, né, está cada vez mais preciso. Então, espero que a própria tecnologia, inteligência artificial... Aliás, pensando bem, a inteligência artificial ela pode ajudar muito na análise de processos, né? Sim. Ela pode ajudar no desenvolvimento de softwares, de programas que podem ajudar os técnicos a tirar essa carga para que ele veja se a análise foi bem feita e ele possa assinar embaixo. Então, realmente, talvez a gente tenha um caminho promissor aí para frente. E até, se me permite, invertendo um pouco esse questionamento, né, mais do que saber se o Estado está preparado para realmente tornar essa lei efetiva, eu acho que a lei e o decreto, né, essa normatização do licenciamento ambiental, ele ajuda o Estado a se capacitar melhor seja no licenciamento. Por quê? Porque você vai
Então, você tende a otimizar o licenciamento ambiental, consequentemente, você vai diminuir o custo. E muita gente que, seja porque na época não achou que não ia ter dinheiro para abrir o seu negócio, seguindo todo o trâmite do licenciamento, então estava operando irregular, né? Ou então, por algum outro motivo também não está com essa regularização feita, ele vai pensar duas vezes, se o custo é menor, ou então se realmente dá para fazer de uma forma mais rápida, por que não fazer com isso, em vez de eu me arriscar lá na frente, ter minha atividade suspensa, ou então responder, ainda seja criminalmente ou, né, monetariamente, por um eventual dano, e justamente em decorrência de você exercer uma atividade sem a correta definição e a fiscalização do Estado, né? Então, eu acredito que você otimizando, né? Eu não gosto da palavra enxugar, porque a ideia não é deixar mais fácil no sentido vamos todo mundo liberar todo mundo e enxugar parece ineficiente, né? Não tem mais o porquê do licenciamento, mas a gente conseguindo otimizar esse processo, acho que a gente tende a atrair muito mais gente para adotar o caminho correto, que é com o licenciamento, que daí vai ter a declaração, né? Ou então ele vai verificar que o empreendimento dele precisa de uma análise ainda que mínima. Então, e também esse acaba sendo um pouco do nosso trabalho, né? A gente sempre, quando atua com os nossos clientes, a gente traz para eles assim, o que inicialmente parece um custo, né, na verdade é a garantia de que é da perenidade da atividade, de que lá na frente você não vai ter problema com essas questões. Então, eu acredito fortemente. Claro, o texto que foi aprovado vai precisar de melhoria ao longo do tempo, a gente vai identificar falhas. Acho que se não impossível, é muito difícil a gente ter um texto que você preencha todos os requisitos e que esteja assim, que não precisa ser ajustado. Dificilmente vai atender a todos, né? Essa é a grande desafio, né, de uma lei, né? É atender o máximo possível dos setores, né? Então, acho que a ideia é sempre estar atento àquilo e o que a gente achar que realmente não atende, entra sei lá, nem sempre judicializar é a melhor opção, mas se você vê que a necessidade pedir a opinião do judiciário para ver o que funciona, o que não funciona, assim, se você acha que você consegue ir atrás dos responsáveis por editar ou fazer qualquer formulação dessa atividade, por quê? Então, acho que se envolver mais para realmente fazer com que aquilo que você acredita que é certo funcionar, né? Então... Bacana. Tem um ponto que a lei trouxe que já era feito anteriormente, que é a contestação de condicionantes, né? Mas ela não era regulamentada, ela não estava escrita em nenhum lugar, né? E como que vocês enxergam isso hoje? Assim, hoje está previsto, né? Que é possível, sim, o empreendedor contestar e fazer questionamentos. Isso ajuda? E como que isso ajuda? Como que vocês enxergam isso? Nesse ponto, Joaquim, eu até vou fazer um destaque aqui. Na verdade, a contestação de condicionantes já era prevista também na resolução SEMA com C, né, do Conselho. SEMA do Conselho. Exatamente, 107 de 2020. Ficou mais claro como se dá o processo de contestação e também foi ajustado o prazo de resposta do órgão ambiental em relação a isso. Vale lembrar, né, toda essa, ou pelo menos ao que parece, a edição dessa norma, ela visa maior celeridade, além da segurança jurídica, maior celeridade na concessão de licenças ambientais. Né? E nós tínhamos um prazo muito dilatado em relação à contestação das condicionantes. Né? O órgão ambiental tinha 60 dias para fazer essa análise. Hoje esse prazo foi encurtado, hoje são 30 dias que o órgão ambiental deve fazer a análise e responder de forma justificada. Apresentou-se um pouco mais de critérios para fazer a contestação, mas o que melhorou nesse aspecto foi o prazo que o órgão ambiental tem para responder. Que agora é 30 dias. Então. Agora é 30 dias. Já está valendo isso? Como é que funciona isso na prática? Já está valendo. Na prática, isso já está valendo. Né? Para os novos processos de licenciamento, eu digo. Os que já foram protocolados, eles seguem o rito anterior. Tá. Então essa é uma pergunta que eu queria fazer também para entender. A gente tem a lei que é de dezembro de 2024. O decreto regulamentou a lei em abril. Qual que é o prazo que conta? É dezembro de 24 ou abril de 25 como o marco de começa a valer as coisas? A partir de abril de 2024. 2025. De 2025, tá. A partir de abril. E os processos que foram abertos anteriormente e que seguem, eles não vale daí essa lei, esse decreto? Ainda não. Daí a gente tem uma fase de transição da legislação. Os processos que foram iniciados com base na vigência da norma anterior, eles devem seguir aquela norma anterior até para que não haja
uma ruptura na sistemática do processo de licenciamento. Tá. Se você muda a regra do jogo no meio do jogo, fica complicado. Sim. Né? Então, aqueles processos que começaram antes da edição do decreto, eles vão seguir a norma anterior, que é a Resolução SEMA 107, e aqueles que se iniciaram após a publicação do decreto, aí sim seguem as novas regras. Beleza. Né? Tem que ter essa segurança, efetivamente. A gente não pode começar lá atrás com uma regra e mudar a regra no meio do caminho. Legal. Fernando, você vai complementar? Não, perfeitamente. Era isso mesmo? É justamente esse. Tá. Tem um ponto também que me lembrou quando você falou do prazo, eu achei que você ia falar isso, mas era da contestação, mas prazo de análise do órgão ambiental. Parece que agora está bem claro que é 6 meses. É isso mesmo? Vocês lembram disso, não? De como é que está hoje? Sim. Tá. Ainda... Bom, vamos voltar aqui. Na verdade, o prazo continua de 6 meses e de 12 meses para caso de EIA-RIMA, para cada modalidade de licença. Então, nós estamos falando de processos trifásicos aqui. Né? Quando eu faço a solicitação de uma licença ambiental, eu vou ter, dependendo do processo, se ele for um processo trifásico que depende de EIA-RIMA, cada modalidade pode levar até 12 meses. Esse prazo já era estabelecido na normativa anterior e também pela própria normativa federal. Não houve uma alteração significativa nesse prazo em específico, quando a gente fala em processos de EIA-RIMA ou que não dependam de EIA-RIMA. Vale lembrar também, acho que nesse ponto aqui é importante falar, que nem todo processo de licenciamento se submete ou deve ser feito com base num EIA-RIMA. O EIA-RIMA é o estudo teoricamente mais complexo, mais completo, destinado para empreendimentos de grande impacto grande porte e alto impacto. Exatamente. E não para qualquer empreendimento. Para os empreendimentos menores, que ainda assim devam se submeter ao processo de licenciamento trifásico, aí o processo vai ser de 6 meses para análise. Se precisar de EIA-RIMA, 12 meses para análise de cada modalidade de licença. Tá, então nas atividades de menor porte, que são trifásico, então daí é 6 meses daí. 6 meses para análise de cada licença. E essa previsibilidade traz mais segurança para o empreendedor também, não é? Sim. Acho que é um ponto importante que a gente devia enaltecer isso como importante para que os setores, né, que querem investir, querem trazer, porque esse sempre foi uma crítica do licenciamento ambiental, né? São processos longos, são processos morosos, tem a discricionalidade do analista, que pode, né, levar muito tempo ali para analisar, e a lei ela começa a colocar, né, limite ali das regras do jogo e que ajuda o setor a ter uma previsão mínima, né? Sim, com certeza. Bacana. Que mais? Algum ponto específico que eu não trouxe que vocês acham que a gente deveria abordar sobre essa nova lei, sobre esse novo decreto do licenciamento ambiental no estado do Paraná? Acho que talvez também a questão das condicionantes, né? Porque isso aí também é um ponto que sempre se discutiu muito no licenciamento ambiental, porque muitas vezes aplicou-se condicionantes que nada tinham a ver com o impacto. Bem lembrado. Ou com a área que é atingida. Né? Quando a gente estuda isso, de toda a história de atuação, né? Foi lá, uma das condicionantes é comprar uma frota de não sei quantos veículos por órgão ambiental, né? Uma coisa que não tem nada a ver com aquele empreendimento específico. Ou então, seja um loteamento numa região, daí o cara manda fazer uma praça quase do outro lado do município, que também... Não tinha nenhuma correlação com o impacto. Com aquele empreendimento em si, né? Por mais que tenha a ver com questão urbana e tudo mais. Então, a lei ela deixa expresso que as condicionantes elas têm que estar relacionadas à amplitude e ao impacto do empreendimento. De preferência, devem ser implantadas na localidade. Né? Então, eu acho que isso é um ponto interessante que esse novo marco legal traz no licenciamento. Legal, muito bem lembrado, Fernando. Mais algum ponto que vocês acham que seria interessante a gente trazer? Porque eu acho que a gente passou por vários aspectos aqui, né? De uma forma geral, a gente abordou boa parte das alterações que foram feitas e quais foram as melhorias que vieram com a nova legislação. Em relação a pontos específicos, agora de cabeça eu não consigo lembrar de nenhum, mas vou dar uma olhada no meu telefone aqui, quem sabe a gente... Não, beleza. Tem um ponto que eu acho que a gente passou, mas não deixou claro. Talvez quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, possa ter ficado com essa dúvida, que é a diferença de DILA e DELAN. Qual é a diferença de inexigibilidade para dispensa? Então, tem aqui que a DILA é a dispensa, né, por inexigibilidade para atividades de impacto insignificante. E ela tem uma validade de 120 dias. Já a DELAN, que é a dispensa,
para atividades de baixo impacto. E ela pode valer até 10 anos e pode ser prorrogável. Então tá aí, acho que esse é um ponto importante também para deixar claro para quem está nos ouvindo, que existem essas normativas, né? Me ocorreu uma agora também que ao ler o decreto, né, a lei e o decreto, eu percebi que ficou também definido as modalidades de licença para ampliação. Vocês lembram disso ao ler a lei e o decreto? Isso me chamou a atenção, porque muitas vezes você tem ali as licenças clássicas ali, né? A LP, a LI, a LO ou a LAS, e agora tem essa LAS A, quer dizer, a licença ambiental simplificada de ampliação. Licença ambiental prévia de ampliação. Isso não tinha essa previsão antes, né? Não, acho que é uma novidade. Não tinha. Não, existia a figura do processo de ampliar, ampliação, sim, mas o nome da lei, mas da o licença... nome da licença em específico, não. Não tinha, né? Não, ainda não existia. Essa foi uma inovação, de fato, que trouxe na norma. Interessante. E, de fato, se veio é porque tinha muita demanda, né? Sim, é verdade, sim. Né? Nós temos casos aqui no litoral do Paraná, em que tem empreendimentos, no litoral do Paraná, aqui no Porto, né? Empreendimentos portuários que eles ampliam o processo de licenciamento. Muitas vezes, o processo de licenciamento ele já prevê uma futura ampliação, então ele já contempla o estudo de impacto, no estudo de impacto ambiental a possível ampliação, e outras vezes ele não contemplava isso. Então, o que acontecia? Você tinha que não refazer o estudo como um todo, né? Porque muitos dos impactos já tinham sido analisados, mas você tinha que submeter novamente o processo de licenciamento para fazer aquela ampliação. E agora isso vem regulamentado na lei, ela vem com uma descrição um pouco melhor, um pouco mais, tornando mais clara como que se vai dar esse processo de licenciamento. Coisa que antigamente era na base da conversa com o órgão ambiental, sim, considerando que o processo a empresa originária, o empreendimento originário já tinha sido licenciado e boa parte dos impactos já tinham sido apreciados também. E até complementando esse ponto, acho que isso acaba trazendo uma maior segurança para o agente ambiental, porque ele não está apenas tratando com o empreendedor, como vai ser feito essa ampliação. Ele já tem diretrizes do que precisa ser feito, o que pode ser feito. Está respaldado, né? Bom, eu queria agora uma análise final aí do que a gente... Diga, tem mais um ponto ainda. Eu acho que antes desse ponto, só comentar algo aqui que me chamou a atenção na nova norma, é a possibilidade de utilização de estudos prévios, de estudos anteriores para outros empreendimentos para subsidiar os novos licenciamentos. Isso é uma forma bem inteligente de aproveitar o conhecimento que já foi gerado, né? Exatamente. Tremenda, né? Se eu tenho dois empreendimentos de natureza similar, um ao lado do outro, né? Naturalmente, os impactos que um empreendimento causa são os mesmos impactos que o outro causa. Os estudos podem ser aproveitados. Anteriormente, num processo de licenciamento novo, eu teria que, teoricamente, fazer todos os estudos novamente e apresentar para o órgão ambiental. Agora, a gente tem essa possibilidade, né? Tá uma regulamentação de que todos os processos de licenciamento vão ficar disponíveis, que vão ser fácil acesso, a integralidade deles vão ser disponíveis para os empreendedores, que vão poder usar trechos, né, dos estudos, ou não trechos dos estudos, mas alguns estudos específicos que já foram realizados, como, por exemplo, impacto à fauna, ou algum outro tipo de impacto conhecido para aquele tipo de empreendimento, a gente vai poder aproveitar isso. Isso vai reduzir o custo dos novos licenciamentos, ou pelo menos é a intenção. E eu imagino que em breve também deve ser normatizado, né? Por exemplo, não está claro, mas eu imagino que vai chegar lá, né? Quanto tempo que vale um estudo para ser aproveitado? Né? Um estudo de fauna, de flora, para mais de 5 anos, talvez já não tenha tanta validade. Então, talvez chegue nisso, né? Próximos passos daí é normatizar quais são os estudos, critérios que podem ser utilizados para os estudos, né? Mas daí eu pergunto para você, como técnico, como engenheiro florestal, aí eu te pergunto, qual é a grande mudança de 5 ou 10 anos que um determinado ambiente, né, pode sofrer? Então, vamos lá. Ele pode sofrer muitas intervenções, né, que são desmatamentos, cortes, e quando a gente está falando de fauna, né, o tipo de impacto, às vezes ele é silencioso, você não consegue enxergar ali, né? Então, quando a gente tem um estudo de vegetação
e passa muito tempo, a dinâmica da floresta ali, ela vai incrementando ou, às vezes, por algum motivo, vai ocorrendo algum tipo de mortalidade. Então, a estrutura da floresta, ela pode sim aumentar. Ela tende a aumentar, né? Aumentar de volume, aumentar de tamanho, de diâmetro. E o órgão ambiental, ao analisar um inventário florestal, né? Agora, e depois ele pegar esses mesmos dados daqui a 5 anos, o volume já vai estar defasado. Então, quando você vai falar de transporte, documento de origem florestal, para transportar esse material, você já não tem mais a informação correta ali, né, do estudo mais atualizado. Então, você vai errar no volume de madeira que vai ser transportado nas carretas e que vai rodar as rodovias, né? Então, só que tudo depende, lógico, né, das características do ambiente. Tem lugares que tem na Serra do Mar, talvez, um tipo de incremento, já no interior do estado, talvez um outro tipo de incremento. Então, eu tecnicamente, assim, numa análise bem superficial, André, eu colocaria aqui como um prazo máximo de 5 anos, não mais do que isso, assim, né? Para a fauna, não tenho tanta, talvez, informação, mas eu entendo também que um levantamento, um inventário de fauna, né, num local, e passados 5 anos, se uma análise de paisagem, né, com a série histórica das imagens, demonstrar que aquele fragmento não se modificou, há uma grande chance de que as ocorrências, né, de fauna permaneçam as mesmas, os mesmos dados, talvez com algumas alterações. Mas tá aí um bom ponto para a gente trazer um biólogo aqui para trazer para discutir isso, né? Porque eu acho importante, é o tipo da coisa de informação que, já que está previsto em lei usar, e agora? Posso usar até quando? Quanto, né? A gente vai começar a precisar dessas respostas também. E a própria regulamentação vai ter que contar com esse corpo técnico, né? Toda essa análise aí do que se precisa. Maravilha. Bom, estamos então encerrando, caminhando para o encerramento. Mais algum ponto que vocês lembram? Não? Acho que a gente passou por vários aqui, né? Passamos por vários e foi um bate-papo muito proveitoso, muito rico. Aliás, agradeço demais aí a presença de vocês para enriquecer a nossa discussão. E eu queria pedir para vocês, então, palavras finais, pode ser até falando sobre hoje, mas sobre também para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? O que vocês diriam sobre a lei e sobre o licenciamento ambiental como um todo? Sim. Bom, deixa eu iniciar a finalização. Acho que, de modo geral, o licenciamento eu vejo com bons olhos esse movimento do Estado de você trazer um novo marco legal do licenciamento. Claro, como a gente comentou aqui, nenhuma lei ela consegue ser perfeita ou ela abarca tudo que tem que abarcar. Alguns pontos a gente acaba analisando, vê que não faz sentido. Então, é importante a gente sempre acompanhar todo esse processo legislativo, acompanhar também a regulamentação, seja por decreto, seja depois no âmbito do IAT, ou todas as instruções normativas que o IAT for apresentando, né, e se envolver, porque acho que com esse movimento a gente reforça o debate, né, torna mais presente e fica mais difícil de acontecer coisas que a gente considera um absurdo, né? Acho que essa é a importância. A gente não precisa se envolver só quando há eleição ou quando há um movimento grande que vai indicar lá alguém que vai representar a gente. Então, acho que é interessante a gente sempre se inteirar mais. Ainda que você não atue no meio, né, não seja um profissional da área, é sempre bom saber um pouquinho de como funciona. Bacana, Fernando. André? Seguindo o que o Fernando colocou, eu acho que a nova legislação ela é positiva, ela vai trazer melhorias para nós, para que trabalhamos com licenciamento ambiental de forma geral, vai trazer mais celeridade, acho que era um ponto necessário que o Estado regulamentasse isso, né? Ainda vão haver necessidades de mudanças, sem dúvida nenhuma, mas de modo geral, eu acredito que a simplificação dos processos, especialmente aqueles autodeclaratórios, vão agilizar bastante o licenciamento ambiental, a atividade estatal vai ser desafogada, né? E os técnicos vão poder dar mais celeridade, inclusive para os processos de licenciamento de empreendimentos maiores, o que vai trazer um benefício muito grande para todo mundo. Excelente. E se alguém quiser contactar vocês, o escritório de vocês, pode deixar os contatos aqui, por favor? A gente vai deixar aqui na tela. Bom, nosso contato, a gente tem uma página, né? Também fica à vontade, que é getac.advdadvogado.br. O telefone do escritório é 41 99273 1807. Também temos nossa conta no Instagram, que é @getac.adv. E também uma no LinkedIn, que você vai lá, getac-adv-br, e você vai nos encontrar.
Maravilha. Então, o pessoal que acompanhou aí a nossa discussão sobre a lei do licenciamento ambiental no estado do Paraná, quiserem tirar mais alguma dúvida que não ficou muito claro aqui, entre em contato aqui, tanto com o Fernando quanto com o André. Eu agradeço mais uma vez a atenção, né, de vocês e a atenção de todos vocês que estão nos assistindo. Quem quiser entrar em contato comigo é no canal, no perfil do Instagram, @joaquim.formação.ambiental. Detalhe que o Joaquim é com CH, né? Detalhe que é alemão, é Joachim, e o formação é sem o cedilha e sem o tio. Vamos encerrando então aqui hoje e até a próxima. Até mais. Até a próxima. Um grande abraço. Abraço. Até mais, abraço.